Boa noite, irmãos, graça e paz. Estamos começando mais uma vez o nosso culto de oração. Nesta terça-feira, estamos mais uma vez unidos e reunidos no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo para estarmos na presença do Senhor, adorando o Senhor na beleza da sua santidade. Hoje é dia de estarmos na presença de Deus, de orarmos, de estarmos na presença do Senhor, colocando diante dele todas as nossas dificuldades, todas as nossas súplicas, todas as nossas petições. Esperamos que você esteja bem, que a graça do Senhor esteja sendo derramada sobre você, sobre a sua família. Esse é o momento que nós nos unimos, mesmo de forma virtual, aqui no nosso canal do YouTube, para estarmos orando e buscando a presença do Senhor. Enquanto ainda nós não estamos com o nosso culto de oração presencial, estaremos aqui no nosso canal com os irmãos, com os queridos, para fazer este culto de oração de forma
virtual. Deus esteja abençoando ricamente a sua vida, no nome de Jesus. Nós vamos começar o nosso culto, queridos, ao Senhor desta noite, fazendo a leitura da palavra do Senhor. Eu convido você a estar abrindo a sua Bíblia para estarmos lendo a palavra do Senhor no Salmo de número 125, é o salmo que nós vamos fazer a leitura. Neste momento, queria que você estivesse com a sua Bíblia, com a palavra do Senhor, para você acompanhar conosco este salmo, que vai ser a nossa leitura devocional introdutória nesta noite do nosso culto de oração. Diz assim, minha Bíblia tem um títulozinho que diz Fé Inabalável, Cântico de Romagem. Diz assim, o Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor, em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á, ó Senhor, juntamente com os malfeitores, paz sobre Israel. Amém? Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos orar nesse momento, pedindo a bênção de Deus para o nosso culto nesta noite. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos na tua presença nesta noite. Pedimos que o Senhor esteja ouvindo a nossa oração, nosso clamor, esteja chegando diante de ti, Senhor, do trono da tua graça, do trono da tua glória. Que o Senhor escute a nossa oração e responda ao nosso clamor. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que maravilha é estarmos na presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depois desse momento de leitura deste salmo maravilhoso, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. E como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor ao redor do seu povo, desde agora para sempre. Podemos contar com a presença do Senhor ao nosso derredor, nos guardando e nos livrando de todo o mal. Que maravilha! Depois desse momento, nós vamos cantar ao Senhor, momento de louvor, momento em que nós cantamos a Deus, em que exaltamos o seu santo e excelso nome. Queremos convidar você para estar louvando ao Senhor conosco. Vamos todos juntos para esse momento de louvor. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário.
cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor. Todas as terras cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Sobre os céus virá, e a ele os reis se prostrarão. Cadeias quebrará, os corações o adorarão. Pois quem impedirá o Senhor? Esse é o nosso Deus, o leão de Judá, rugindo com poder, por nós batalhará, e o mundo há de render-se a ele. Esse é o nosso Deus, o Cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados, e o mundo há de render-se ao Cordeiro e ao Leão. O mundo há de render-se a ele. Ó portas, levantai, deixai o Rei da Glória entrar. Ele veio pra salvar e aos cativos libertar. Pois quem impedirá o Senhor? Esse é o nosso Deus, o leão de Judá, rugindo com poder, por nós batalhará, e o mundo há de render-se a ele. Esse é o nosso Deus, o Cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados, e o mundo há de render-se ao Cordeiro e ao Leão. O mundo há de render-se a ele. Há de render-se a ti. Pois quem impedirá o Senhor? Quem impedirá o Senhor? Pois quem impedirá o Senhor? Quem impedirá o Senhor? Pois quem impedirá o Senhor? Quem impedirá o Senhor? Pois quem impedirá o Senhor? Quem impedirá?
Bem, queridos e queridas, estamos de volta depois desse momento precioso de louvor que tivemos nessa noite. Nós estamos de volta agora para nós orarmos, buscarmos a presença do Senhor, estarmos orando a Deus. Estamos desde o começo desta pandemia, estamos orando sempre aqui em toda terça-feira para que Deus tenha misericórdia dos enfermos, que esteja trazendo a cura para todos os enfermos. Estamos orando por aqueles que estão com o coronavírus, pelas famílias que perderam os seus entes queridos, que Deus possa estar confortando e consolando. Estamos orando pelas famílias, para que Deus tenha misericórdia. Estamos orando pela igreja do Senhor, para Deus nos abençoar. Estamos orando pelo nosso país, para que Deus abençoe, tenha misericórdia de nós e afaste de nós esta pandemia. Convido você, meus irmãos, a estar orando conosco, se juntando a nós nesse momento e nessa corrente de oração e de clamor ao Senhor. Nós convidamos alguns irmãos da nossa igreja para estarem nessa noite orando conosco, no nome de Jesus. Portanto, oremos ao Senhor. Momento de oração. Quero saudar a amada igreja com a graça e a paz do Senhor. Vamos orar, pedir a Deus interceder por todas as famílias que estão nesse momento de dificuldade, Pai. Oremos. Senhor Deus e Pai, Cristo vivo, colocamos diante de Ti, Pai, e apresentamos todas as famílias da nossa igreja, Senhor, da nossa comunidade, Senhor, aqueles que são os parentes de nossas famílias da igreja, ó Pai, que o Senhor esteja colocando a mão, Senhor, o Senhor esteja estendendo a sua mão poderosa sobre estas vidas, ó Senhor. Ó Deus, aquelas pessoas que estão tristes porque perderam alguém, aquelas pessoas que estão tristes porque estão isoladas nesse momento de pandemia, ó Pai, que o Teu Espírito Santo possa consolar os corações, ó Deus. Dá a Tua graça, Senhor. Vai nas casas, Senhor, abençoando os lares, filhos, maridos, esposas, Senhor, avós, tios, sejam abençoados em nome de Jesus, Senhor. Que o Teu Espírito Santo repouse sobre cada um, Pai, cada família representada, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio de mais uma vez estarmos na Tua presença. Queremos neste momento, ó Pai, te apresentar diante de Ti, Senhor, todas as pessoas, Senhor, que estão agora tristes, abatidas, Senhor, porque perderam seus entes queridos, Senhor, com essa pandemia. Sabemos o quanto é difícil, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha confortar, Senhor, os corações. Pai, que eles possam, Senhor, em nome de Jesus, Pai, ser fortes, ser consolados pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Abençoa, Senhor, todas as pessoas, Senhor, que perderam seus entes queridos. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos. No nome santo de Jesus. Amém. Senhor Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, neste culto de oração, para buscarmos, Senhor, o que é melhor para nós. Que Tu esteja conosco, Pai, nos ajudando, nos guiando, nos dando a alegria, Pai, de estarmos contigo a cada dia de nossas vidas. Eu saúdo a cada irmão com a graça e a paz do Senhor Jesus, porque todo dia é dia de darmos glórias ao Senhor. Pai, nós vamos orar agora, Pai, pelas pessoas que estão enfermas, pelas pessoas que estão necessitadas, Pai, do Teu amor, da Tua misericórdia, para serem curadas, para serem livradas, seja qual for a sua deficiência, Senhor. Tu estás sempre conosco. Oremos, Senhor. Pai bendito, Pai amado, glória a Deus ao Teu santo nome, Senhor. Pai, muito obrigado pela noite de hoje, Senhor, pelo dia, Pai, que já acabou, mas iniciamos a noite
glorificando o teu santo nome. E te pedimos, Senhor, neste momento, que tu estejas, Senhor, em cada hospital, em cada lar, seja onde for, Senhor, com tua mão misericordiosa, livrando todas as pessoas que estão enfermas neste momento, porque cremos e temos a certeza que tu é o único, Senhor, que pode nos livrar de todas as enfermidades, Pai. Nos livra desse mundo, nos dá, Pai, a guarida necessária de estarmos contigo, porque o teu amor é misericordioso sobre nós. Fica conosco, nos ajuda, nos abençoa. Nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, que Deus abençoe. Bem, queridos, estamos de volta e agora para o momento de reflexão da palavra dentro do nosso culto de oração, momento de reflexão da palavra do Senhor para a nossa vida. E mais uma vez esteve conosco domingo trazendo a palavra e nessa noite também no culto de oração trazendo uma palavra de Deus para a nossa vida, reverendo pastor Benício Neto, da primeira IPI do Recife, Igreja Presbiteriana Independente do Recife, vai estar conosco mais uma vez falando a palavra do Senhor e falando sobre profundidade na oração. Precisamos ter profundidade na oração, uma vida profunda de oração, e essa é a mensagem que estaremos ouvindo da palavra do Senhor para o nosso coração, pelo reverendo Benício Neto, pelo servo do Senhor. Que Deus esteja o abençoando e que nós possamos estar ouvindo a palavra de Deus e sendo abençoado pela palavra do Senhor. Palavra, o pastor Benício Neto. Queridos, nós estamos juntos, que bom contar com sua presença. Nós vamos falar sobre profundidade na oração. O que seria isso e o que isso tem a ver comigo, o que isso tem a ver com você. Hoje, como eu já disse, a gente vai falar de oração e falar sobre profundidade na oração. Pensar como anda a oração na nossa vida é pensar não apenas no tempo que nós dedicamos à oração, mas também pensar em qual é o motivo da nossa oração. Hoje em dia a gente percebe uma relação muito superficial com a oração, na medida em que orar é apenas colocar para Deus aquilo que nós queremos que aconteça. A oração se torna um meio para a gente alcançar a nossa vontade. Quantas pessoas hoje não pensam na oração assim? Palavras mágicas que fazem a vida funcionar do nosso jeito. E isso é tão pouco, meus irmãos, no que se refere à profundidade natural que é a oração. Você já se percebeu orando superficialmente? Apenas para Deus fazer algo que você deseja muito? Será que isso já aconteceu com você, como aconteceu comigo? A vida de oração de Jesus não era uma vida de oração superficial. Muito pelo contrário, mesmo sendo Deus, vemos em Jesus uma vida intensa de oração. Momentos com Deus diante de decisões importantes. Jesus passa momentos com Deus mesmo em meio à dor e ao sofrimento. Jesus orava e orou em cada ação e momento decisivo do seu ministério. Jesus orou no deserto quando foi tentado. Ele orou para escolher os seus discípulos. Jesus orou antes de milagres que ele realizou. Orou em tantos momentos durante a madrugada, deu graças diante da ceia da Páscoa, orou pelos seus discípulos, orou por nós em João, no capítulo 17, orou antes de ser preso e crucificado e orou quando estava até mesmo na cruz, suportando não apenas uma dor excruciante, mas suportando a dor do mundo inteiro sobre ele. E ele, ali naquela situação, orou. Jesus orou na cruz. Nós vamos hoje ler um texto no Evangelho de Lucas,
no capítulo 11, do verso 1 a 4, que fala muito sobre profundidade na oração. Vamos ler? Evangelho de Lucas, capítulo 11, e nós vamos ler esse texto ali do verso 1 até o versículo 4. E diz assim a palavra de Deus: certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos discípulos dele. Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão diário. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. Louvado seja o Senhor pela sua palavra, queridos. O Evangelho de Lucas é um texto muito especial. Ele é escrito de forma bem elaborada. Entre os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, Lucas é o mais novo. E nele a gente percebe muitos ensinamentos sobre oração e exortações a respeito do tipo de oração que nós não devemos fazer. Essa presença do tema oração no Evangelho de Lucas nos mostra a importância da oração para Jesus. Revela para nós também a importância da oração na vida dos discípulos, bem como a importância da oração na vida das primeiras comunidades cristãs daquela época. E nesse pequeno trecho que nós lemos, eu queria considerar com você 3 questões, 3 aplicações de profundidade para a minha vida e para a sua vida a respeito de oração. Primeiro, a oração é aprendizado diário e contínuo. O texto diz que certo dia Jesus estava orando em determinado lugar e quando terminou, os discípulos lhe disseram, se aproximaram dele e disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Oração como algo que eu aprendo. Oração como algo que eu aprendo no meu cotidiano. Alguém já disse que nós precisamos experimentar a vida sabendo que amanhã podemos não estar vivos, mas que devemos aprender como se fôssemos viver eternamente. E pensando nessa frase, queridos, quanto tempo faz que não nos pegamos aprendendo algo sobre oração? Por que será que sempre temos essa mania de achar que por causa do tempo da nossa conversão não precisamos mais aprender nada sobre como orar? E eu escrevendo essa mensagem nesses dias, eu pensei para mim, pensei em dizer isso para você também. Eu quero reaprender a orar, irmãos e irmãs. Eu quero aprofundar minha vida de oração. Quero que aquilo que eu esteja pregando agora, falando para você, não seja só um ensaio daquilo que eu quero te dizer, mas que isso ganhe vida, porque já tem ganhado vida em meu coração. Eu quero aprender a orar melhor. Eu quero sentir o Espírito Santo de Deus intercedendo por mim. Porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas diz também que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia! Eu quero me lembrar disso nas minhas orações. Eu quero lembrar disso quando eu estiver me sentindo fraco. Eu quero me lembrar disso quando eu não souber o que dizer a Deus. Eu quero me lembrar disso quando eu for na presença de Deus com as mesmas desculpas, com os mesmos problemas, com as mesmas indisposições no meu coração. Eu quero lembrar que o Espírito Santo intercede por mim. Eu quero lembrar disso. Eu quero aprender a orar. E eu quero fazer isso todos os dias, não como um ato religioso apenas, mas na certeza de que na oração nós estamos na companhia de alguém que é muito especial. Não é apenas o que dizemos, é a certeza da presença de Deus que nos motiva a orar. Os irmãos entendem isso? Não é apenas aquilo que nós falamos. Aprender a orar é aprender sobre a presença de Deus
na minha vida e na sua vida. A presença de Deus que é real a cada instante. Aprender a orar é entender que essa presença toca nosso coração, essa presença nos fortalece. Aprender a orar é saber isso, queridos. Saber que Deus está nos conduzindo, saber que Deus está presente no nosso coração e na nossa vida. Aprender a orar também é aprender a reorientar a nossa alma. Muito mais do que pedidos, a nossa oração deve servir para reorientar as estruturas internas do nosso coração. Orar não é só porque desejamos coisas, mas orar é porque eu quero que o meu desejo seja tratado e até mesmo mudado, transformado. Por isso a gente precisa orar constantemente, porque constantemente nós estamos sendo bombardeados por quantidade de informações, de ruídos que estão por todo lugar. E muitas vezes essas informações e esses ruídos estão perto, tão perto de nós como os nossos smartphones estão. Já percebeu a quantidade de pessoas que querem nos dizer como dar sentido às nossas vidas? Já percebeu isso? A quantidade de gente querendo nos ensinar a ter sucesso. A quantidade de gente querendo nos dizer qual é o propósito da nossa vida. O problema é que muitas vezes essa busca pelo sucesso e até mesmo o sucesso em si vai gerar em nós uma mente e uma atitude doente. Porque o sucesso, sendo um fim em si mesmo, é desesperador, a gente não chega a lugar nenhum. Porque quando chega, percebe que não preencheu o vazio. Quando chega, percebe que não é suficiente. Quando chega, percebe que existem áreas existenciais em nós. Existe algo em nosso coração e emoção que simplesmente não pode ser satisfeito nas coisas humanas e materiais que o mundo e que a cultura nos oferece. Mas a oração vai reordenar a nossa alma para nos fazer enxergar essas ilusões. Aprender a orar vai trazer de volta a beleza da presença de Deus, um Deus que nos ama e que também deseja a nossa companhia, não porque Ele precisa dela, mas simplesmente por causa do seu amor, e um amor que tudo transforma. Ore, meu irmão, mas faça uma oração que apresente a Deus a sua vida por inteiro. E quem sabe sua vida de oração. Fale com Deus sobre os seus desejos. Não há mal nisso. O mal é que quando a minha oração só tem isso. Fale com Deus sobre o desejo de sentir a sua presença. Olhe em volta. Olhe aquilo que está em volta de você. Olhe agora. Faça isso. Olhe para as pessoas da sua casa. Olhe para o que você tem. Olhe para a casa onde você está. Deseje o bem e o amor de Deus na vida das pessoas que estão à sua volta. Para que essas pessoas sejam abençoadas pela percepção de um Deus que as ama. Seja você mesmo na presença de Deus, para que seja de fato Deus a quem você está se dirigindo. A segunda coisa a oração é profundidade em Deus, intimidade, que nos faz buscar a sua vontade. Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Chamar a Deus de Pai é algo revolucionário no movimento de Jesus. Isso não significa irreverência, muito pelo contrário, significa uma profunda reverência interior de alguém que sabe de forma íntima quem é Deus e quem é o Deus que Jesus de Nazaré nos revelou. Deus é um Deus que nos chama para um relacionamento profundo, de perto com Ele. E essa intimidade e profundidade vai nos aproximar também da sua vontade. E algo maravilhoso acontece quando descobrimos claramente a vontade de Deus.
Porque quando a gente descobre a vontade de Deus, a gente também descobre a nossa liberdade. A gente acha que fazer o que a gente quer é ser livre, mas quando nós nos aproximamos de Deus e reconhecemos a sua vontade, descobrimos uma liberdade que até então não tínhamos nos dado conta. Uma liberdade que vai gerar, através das nossas ações, sinais do reino de Deus. É isso que diz aqui essa oração. Venha o teu reino. Desejar que o reino de Deus venha é desejar participar da construção das lógicas desse reino hoje, no nosso tempo. Um reino de acolhimento, um reino de justiça, um reino onde a justiça não é seletiva, não é manipulada pelo dinheiro, pelo poder. Um reino onde a justiça não é influenciada pela cor da pele, pelo lugar de origem, pela região onde a gente mora. Um reino de relacionamentos restaurados e não de relacionamentos descartáveis. Um reino onde a vida do outro importa. Um reino onde a vida daqueles que sofrem importa para mim. Um reino onde mulheres não são agredidas físicas e emocionalmente. Um reino onde não somos julgados pela cor da nossa pele ou pela conta que temos no banco. Quando eu oro, venha o teu reino, orar isso é ao mesmo tempo desejar ser e participar do sinal do reino de Deus. E isso tem que começar na oração, irmãos. Isso começa na oração, senão eu entro no ativismo. E começo a acreditar que as coisas só dão certo por minha causa. Orar, venha o teu reino, é dizer, estou aqui, Senhor, à disposição da vontade, da tua vontade, da vontade do teu reino. Queridos, quanto da nossa oração tem a ver, não apenas conosco, mas com o reino de Deus em nossa sociedade, em nossa família, em nossa igreja. Quanto da nossa oração de fato significa que nós desejamos o reino de Deus e não apenas que a nossa vida funcione. E a terceira coisa que eu percebo nesse texto é que a oração envolve praxis e atitude, e isso também tem a ver com o que a gente acabou de falar. Também entendo praxis como um conceito que envolve a presença real em nossa vida daquilo que a gente acredita. É a ação percebida e transformadora de realidades baseadas no que de fato a gente acredita. Você sabe que é possível ter um discurso e não ter a prática, conhecer as palavras certas, mas com as intenções totalmente equivocadas. Você sabe disso. Mas quando eu oro, o pão de cada dia nos dá hoje, eu estou assumindo a minha dependência de Deus, reconhecendo que eu não estou no controle da minha vida, humildemente entendendo que vem de Deus toda a força criativa que eu tenho para buscar o meu pão, para garantir o meu sustento. Quando eu oro assim, eu estou afirmando que por mais que as coisas mudaram ou ainda vão mudar, e eu vejo irmãos queridos que estão se reinventando, eu sei que Deus está cuidando de cada processo novo e Ele nos sustentará, queridos. O pão nosso de cada dia o Senhor nos dará e certamente nos alegraremos na sua presença, na presença dEle, com aquilo que nós iremos reconstruir ou começar a construir. O Senhor estará conduzindo, construindo conosco. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor. Nos dá força, coragem, disposição. Nós não vamos desistir, porque a presença do Senhor e o seu cuidado é real em nós. A oração continua e nós lemos: perdoa-nos os nossos pecados, como também perdoamos. Isso é praxis. Isso é mudança de atitude. Saber que sou perdoado é saber que eu necessito da graça, do perdão, da misericórdia de Deus. Quando eu digo, Senhor, perdoa o meu pecado, é porque eu estou percebendo que muitas vezes na condução da minha vida, o que eu faço não agrada ao Senhor.
Muitas vezes na condução da minha vida, o que eu faço não agrada ao Senhor, porque afeta as pessoas que eu amo e as pessoas que me amam. Afetam aqueles que estão na minha volta, com atos de egoísmo, de injustiça. Quando eu digo, Senhor, me perdoa, eu estou reconhecendo que eu sou falho. Eu estou reconhecendo que eu preciso de Jesus de Nazaré na minha vida. Por isso eu oro, por isso o Senhor nos diz, perdoa-nos. Orem assim, Pai, perdoa-nos. Mas também essa oração e esse perdão afeta os meus relacionamentos. Os irmãos entendem isso? E é por isso que a oração continua dizendo, assim como nós também perdoamos aqueles que nos ofendem, que nos devem. Porque não existe relacionamentos, irmãos, que vale a pena ou que permaneçam sem a presença do perdão. Não existe casamento que permaneça sem perdão. Não existe a disposição de educar nossos filhos sem perdão. Não existe relacionamento de amizade se nós não exercermos o perdão que Deus, que Jesus está nos ensinando nessa oração. Os relacionamentos hoje em dia são descartáveis porque a gente sempre julga os outros ou mede os outros numa medida diferente como a gente se mede. Já pensou? Já percebeu isso? Os outros, as falhas dos outros são ampliadas numa lupa enorme para mostrar para a gente que nós somos melhores. Mas as nossas falhas não, elas sempre são racionalizadas e a gente sempre tem uma desculpa para elas. A gente sempre quer que Deus nos trate de forma diferente. E isso é um risco, um perigo para os nossos relacionamentos. Para que hajam relacionamentos verdadeiros é necessário que haja perdão. E assim como nós somos perdoados por Deus, o Senhor Jesus nos ensina a orar. Nós devemos também perdoar aqueles que nos fazem mal. E essa dinâmica da oração é maravilhosa, sabe por quê? Porque na medida em que eu perdoo, eu não levo comigo a marca da dor, eu não levo comigo o rancor que aquela situação provocou. Você entende isso? Na medida em que eu perdoo, eu consigo recomeçar e eu consigo insistir em caminhar com os meus irmãos, com os meus amigos, aqueles que eu amo e aqueles que me amam. Não existe, meus irmãos, relacionamento sem perdão. E para a gente terminar, a oração continua nessa dinâmica da praxis e da atitude. Não nos deixes cair em tentação. A oração termina pedindo isso ao Senhor. E aqui a gente retoma a transformação do nosso desejo. Porque tentação é um desejo desorientado. É isso que é a tentação. Aquilo que nós achamos que precisamos ou achamos que vai nos trazer uma satisfação permanente e acaba nos tentando e a gente acaba abrindo mão de coisas, de princípios, de pessoas, de valores, de amizades, de casamentos, porque a gente vai atrás daquilo que a gente acha que agora vai nos satisfazer, que vai nos preencher. E a oração é que o Senhor nos dê discernimento para que na nossa praxis, no nosso comportamento cotidiano, a gente reconheça essa tentação de achar que a felicidade sempre está além. E a gente perceba de uma vez por todas que a felicidade está dentro de nós. Em nome de Jesus. Tim Keller vai dizer: nada, exceto a oração, revelará a nós mesmos quem nós somos, pois só diante de Deus conseguimos enxergar e nos transformar em nosso verdadeiro eu. Querido, qual é o motivo da sua oração? Deixe que Deus fale com você. Deixe que a sua oração seja um exercício de ouvir o Espírito Santo. E quem sabe nossa oração nessa semana seja essa atitude de ouvir.
ouvir aquilo que Deus quer despertar em nós, aquilo que Deus quer falar para nós. Sabe como é que a gente faz isso? Ficando em silêncio. Aproveite essas devocionais que você tem recebido, 2 minutos de silêncio antes de fazer a devocional, 2 minutos de silêncio depois de fazer a devocional, ficando em silêncio. Oração também é ficar em silêncio. Pensar em Deus, na sua presença e naquilo que o Espírito Santo quer nos falar. Quem sabe desejar mais do reino de Deus e menos do nosso próprio reino. Quem sabe desejar a justiça do reino e não a nossa vingança. Quem sabe ouvir falar menos. Deus sabe exatamente do que nós precisamos. Que a nossa vida de oração, mais do que pedidos e demandas, seja uma entrega, seja uma transformação, seja uma percepção da presença e da beleza da presença de Deus. Seja ouvir o Espírito Santo e seja aceitar o desafio de participar da construção do reino de Deus. Que Deus me abençoe nisso, que Deus te abençoe nisso. Em nome de Jesus. As obras que Ele faz, o céu
Queridos, depois dessa palavra preciosa que ouvimos da palavra do Senhor, chegamos ao nosso final, ao final do nosso culto, ao final do nosso encontro desta noite de oração, e nós gostaríamos que esse momento de oração tenha sido precioso para você, para a sua família, para a sua vida, que você tenha sido edificado, que você tenha estado em contato com o Senhor, que Ele tenha ouvido a sua oração e o seu clamor. Estamos chegando ao final, lembrando que nós estamos nos encontrando novamente na quinta-feira com o estudo bíblico a partir das 19h30. Estamos estudando sobre as profecias messiânicas do Antigo Testamento cumpridas na pessoa de Jesus. Você é o nosso convidado para estar acompanhando esse estudo da Palavra de Deus. Estaremos aqui quinta-feira, 19h30. E no domingo, a partir das 19 horas, nós estamos com o nosso culto online aqui também sendo transmitido pelo YouTube. Você é o nosso convidado, é a nossa convidada especial. Você tenha uma boa noite, uma noite de paz, de tranquilidade, de sono reparador, sabendo que o Senhor, Ele está em derredor do seu povo, como lemos no Salmo 125, que aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas está firme para sempre. Você tenha uma boa noite, e uma noite de paz e de tranquilidade, e amanhã seja um dia novo e extraordinário na sua vida, no nome de Jesus. Fique com Jesus no seu coração. Receba a bênção. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação, o poder e a unção do Espírito Santo sejam sobre todos vós, todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe, meu querido. Deus te dê graça. Deus esteja com você. Ponha Jesus sempre no seu coração.